quando uma experiência espiritual é uma experiência real? Há esta presença e está dentro de você, e você não tem que ir a montanhas ou templos para encontrá-la. Você pode encontrá-la sentado em sua própria casa, em uma biblioteca pública ou em qualquer igreja onde haja tranquilidade e paz. Onde quer que você esteja, é literalmente verdade que o lugar em que você está é Terra Santa. E, portanto, onde quer que você esteja, você pode alcançar a experiência real dessa presença que está dentro de você. Não apenas você pode, mas como estudante do caminho infinito, você deve. Você deve atingir a consciência, o sentimento real, a percepção real de uma presença divina dentro de você. Você não pode analisá-la ou dissecá-la. Você não será capaz de explicá-la para os seus amigos ou parentes. É tolice até mesmo tentar explicar isso a si mesmo. Basta você experimentá-la e você reconhecerá sua validade pelos frutos dessa experiência. Há muitos, é claro, que leem sobre experiências espirituais na literatura religiosa do mundo e se iludem, acreditando que estão experimentando a presença, ao passo que não estão tendo nada mais nem menos que um júbilo emocional. A literatura religiosa do mundo está repleta de relatos de pessoas que são vítimas de auto-hipnose, que escrevem os relatos mais espetaculosos de experiências que são apenas fantasias de sua imaginação. E nós que lemos, não podemos deixar de questionar a veracidade de algumas dessas histórias, sentindo dentro que isso não foi uma experiência verdadeiramente espiritual. Por que temos essa reação? Por que nos sentimos assim? Porque observamos que não há frutos práticos resultantes, não há paz alcançada, nem harmonia, nem saúde. Nenhuma das experiências de cura e regeneração que vieram ao mundo através da revelação de Jesus Cristo chega àqueles que tentam viver permanentemente nas nuvens e não conseguem manter os pés no chão. Aqueles que alcançam a experiência do Cristo acham que isso imediatamente resulta em libertá-los de preocupações. Os problemas podem durar por um bom tempo, ou eles podem ir e vir, e esta é a experiência normal e natural da vida, até que, através da realização contínua da identidade espiritual, da vida espiritual e da lei espiritual, chegue ao nível descrito pelo Mestre como a superação do mundo. Mas não acreditemos que ele proferiu essas palavras durante o primeiro mês de seu ministério, porque mesmo depois de ele estar atuando como um rabino e engajado ativamente no mistério espiritual, mesmo depois de estar realizando alguns dos milagres descritos nas Escrituras, Jesus ainda teve que enfrentar as 3 tentações no deserto, e elas eram tentações sérias, tão sérias quanto qualquer outra que já experimentamos. Estados de evolução da consciência. Toda a vida é um processo de evolução. Se estudamos a história, descobrimos que estamos lentamente evoluindo do estado de consciência do homem das cavernas, da idade do olho por olho, dente por dente, dos horrores do capitalismo do século XIX e do início do século XX, para uma visão mais ampla do dia atual. A religião também evoluiu dos dias do inferno e condenação para a abordagem mais esclarecida de hoje. Toda a história é o relato da evolução da consciência ao longo dos séculos, uma consciência que ainda está evoluindo. Assim, quando Cristo, ou Espírito de Deus, é conscientemente percebido pela primeira vez e começa a operar em nossa experiência, ele se expande de modo um tanto similar. Pode começar, em primeiro lugar, apenas a nos separar de nossos medos e dúvidas, ou da preocupação com nossos problemas, para que gradualmente os problemas da vida sejam resolvidos em silêncio e pacificamente, sem preocupação e sem medo de serem levados aos extremos do esgotamento nervoso. Mas logo essa atividade do Cristo começa a agir como fermento em toda a nossa experiência humana. Nossas relações com os outros começam a ser mais harmoniosas, mais naturais e mais alegres.
Nossos esforços, seja nos negócios, na arte ou na profissão, tornam-se menos árduos e menos cansativos. Na verdade, mais alegres à medida que também se tornam mais frutíferos. As condições de saúde começam a mudar, mas não percebemos realmente que houve alguma mudança até que um dia algo nos faça olhar para trás e, de repente, ficamos cientes de que nos últimos 3, 4 ou 5 anos não usamos qualquer medicação e nem mesmo tivemos necessidade de alguma, ou podemos descobrir que alguma imperfeição física não está mais presente. Tudo isto é um processo gradual, um processo evolutivo, mas conduz sempre a estados superiores e elevados de consciência espiritual, consciência divina, resultando em paz e harmonia na Terra. A realização de uma experiência do Cristo não é suficiente para completar a demonstração de nossa experiência de vida particular. É verdade, como todos sabemos, que houve muitos na história do mundo que alcançaram alguma medida desta realização da presença divina e ainda continuaram a sofrer discórdias, doenças, injustiças e desigualdades. E tenho certeza de que eles mesmos devem ter se perguntado por que, uma vez que esta presença estava com eles. Eles devem ter se perguntado por que, quando tinham uma sensação de paz e alegria interior, as experiências externas não correspondiam à harmonia interior que sentiam ter alcançado. Isso nos leva ao principal princípio do caminho infinito, a fonte impessoal de toda discórdia. Nos dias da metafísica inicial, descobriu-se que as discórdias deste mundo não são tão reais quanto parecem ser, e que elas não têm a substância ou a lei que parecem ter. Isso levou, mais tarde, à descoberta de que estamos lidando não com pecado pessoal, doença pessoal ou discórdia pessoal, mas com uma fonte universal de problemas individuais. E aqui está o segundo princípio básico que distingue o caminho infinito de outros ensinamentos. Não é o pensamento errado de um indivíduo, seus pecados ou seus erros, que causam a maior parte de seus problemas, mas um algo universal que tem sido denominado por muitos e variados nomes, como mente mortal, mente carnal, hipnotismo ou mesmerismo. Seja qual for o nome que seja chamado, a percepção deve vir de que todo erro, mal, pecado, doença, morte, falta, limitação ou velhice é apenas o produto de uma mente carnal universal ou mente mortal, que pode realmente ser melhor resumida como a crença em dois poderes. Essa crença em dois poderes, no poder do bem e no poder do mal, é a fonte e, na verdade, a substância do que é chamado de mente mortal ou carnal. Não existe tal coisa, na verdade, como mente mortal ou mente carnal. Não há entidade mais do que uma entidade chamada escuridão. Há, no entanto, uma crença universal em dois poderes, e é essa crença universal em dois poderes que constitui a mente carnal e é a fonte de toda discórdia, toda doença, todo pecado, toda forma de desemprego e toda falta, seja qual for o nome ou a natureza. Nunca acredite, nem por um momento, que a solução para todos esses problemas pode ser encontrada no mundo exterior. As formas desses problemas mudarão, mas o problema básico permanece. Por exemplo, progredimos dos dias de cavalos e charretes para o dia do automóvel, e agora estamos avançando rapidamente na era do ar. Mas assim como havia desemprego nos dias de cavalos e charretes, também havia desemprego na era do automóvel e agora na era do avião. A questão é que o problema do desemprego não é atendido por meio da teoria econômica ou das especulações da sociologia ou por qualquer outro meio conhecido pela mente humana. O problema do desemprego só será atendido quando for entendido como uma atividade de crença em dois poderes, isto é, a atividade da mente carnal. Ao contrário, o emprego será universal quando for entendido como sendo a atividade de Deus, Deus se realizando como ser individual.
Os problemas de capital e trabalho estão sendo resolvidos até certo ponto pelo sistema econômico em mutação, mas a última e definitiva superação desses problemas será somente através da percepção de que os problemas nunca existiram separados da crença em dois poderes. Tome qualquer forma de pecado que você queira e descobrirá que ele tem sua origem na crença no bem ou no mal. Aceitamos algumas condições como malignas e outras como boas, e assim a crença do bem e do mal continua a operar. E enquanto ela opera na consciência, ela funcionará como boa ou má, como pureza ou como pecado. Toda doença também, não importa a forma que assuma, tem sua base na crença em dois poderes. Se não houvesse uma crença em um poder maligno, a doença não seria má, não seria mortal e, portanto, não existiria. Existe alguma maneira de provar isso? A resposta é que nenhuma forma de pecado ou doença, ou qualquer situação infeliz, jamais poderia ser resolvida metafisicamente ou espiritualmente se houvesse uma lei que perpetuasse essas condições errôneas. Se houvesse leis de discórdia, desarmonia ou doença, essas leis não poderiam ser superadas meramente através da percepção de que sua fundação repousa sobre uma crença universal em dois poderes. Na prática do caminho infinito, qualquer medida de sucesso que tenhamos em trazer harmonia para a vida das pessoas, dos nossos alunos, é produzida não tratando cada problema de maneira diferente, como se o reumatismo fosse diferente do consumo, ou uma dor de cabeça diferente de uma dor muscular, ou desemprego diferente de doença, ou falso apetite diferente de escassez, mas tratando todos e quaisquer destes como produtos impessoais da crença universal em dois poderes, a crença mesmérica em dois poderes. Assim, cada afirmação da discórdia humana em qualquer categoria é tratada sempre a partir dessa base. A prática diária é essencial. Não se deixe enganar pela forma que sua atividade externa pode tomar. Somos todos estudantes, independentemente de estarmos atuando como praticantes, professores ou palestrantes. Somos todos estudantes, funcionando apenas em níveis diferentes. E se chegamos ao ponto de acreditarmos que avançamos além do estágio dos alunos, avançamos longe demais para o nosso próprio bem. Eu digo a você, com todos os meus anos de prática atrás de mim, que eu não estaria preparado para os chamados de ajuda se eu falhasse em qualquer dia da semana em me estabelecer na consciência da presença, e depois ir mais adiante para a percepção de que quaisquer problemas que eu encontro neste dia aparecem a mim apenas como sugestões hipnóticas baseadas na crença universal em dois poderes, e que no momento em que aparecem eu os reconheço como braço de carne e os descarto como tal. O motivo deve estar claro para você. O Mestre nos deu nessas palavras: eu de mim mesmo nada posso fazer. Portanto, se eu próprio não posso fazer nada, deve haver algo que faz o trabalho. Deve haver algo funcionando em minha experiência que seja responsável por minha vida e sua demonstração. O que é esse algo? Primeiro de tudo, é a presença do espírito interior. E, em segundo lugar, é permanecer constante e conscientemente na percepção de que tudo o que me é apresentado é uma imagem às vezes boa e às vezes má. E não devo me apegar a nenhuma imagem. Não devo me gabar do bem e não devo temer o mal. Preciso compreender a natureza irreal e impessoal de ambos. A função do Cristo é romper nosso apego a este mundo, às imagens deste mundo. Ele age para que superemos nosso amor pelas coisas boas deste mundo, assim como nossos medos e ódios pelas coisas más deste mundo, na percepção de que tanto as aparências boas quanto as más são apenas aparências, o sonho humano, se você quiser. Desperta, tu que dormes. Por que nos dizem que devemos despertar? Porque como seres humanos estamos dormindo e nesse sono estamos em estado de sonho, sonhando tanto com o bem como com o mal.
Em nenhum estágio de nosso desenvolvimento, desde o primeiro dia em que empreendemos o estudo do caminho infinito, até o último dia de nossa permanência neste plano terrestre, devemos jamais nos permitir esquecer desses dois princípios principais. 1. A realização da consciência da presença de Deus. E 2. Todo erro tem sua origem na crença universal em dois poderes. Quando meditamos e fazemos nosso trabalho preparatório para o dia, nosso trabalho protetor, nosso trabalho no mundo ou nosso trabalho para as nossas famílias, devemos pelo menos conhecer o objetivo desse trabalho. Devemos saber o que vamos fazer quando começamos a meditar. Vamos nos lembrar conscientemente de que o Espírito de Deus está mais perto do que nossa respiração, que dentro de nossa consciência está a plenitude da divindade e que Deus está realizando a si mesmo como nossa experiência individual. Deus está realizando a si mesmo de maneira individual, em um como artista, em outro como comerciante, advogado, estadista. Em toda e qualquer forma está Deus se realizando. Deus está se cumprindo em nosso nível particular de consciência, em nosso estado particular de receptividade. Isso deve ser conscientemente lembrado, e então, enquanto pensamos individualmente nos membros de nossa família, ou de nossos pacientes ou estudantes, novamente estamos nos lembrando. Deus está se cumprindo com a experiência individual deste ou daquele, e, portanto, Ele está no ponto de cumprimento, no ponto de transparência em que, como e através do qual Deus está aparecendo na Terra. Então, também, quando lidamos com as aparências de conflitos nacionais, internacionais, familiares ou conflitos individuais cotidianos, percebemos que estamos vendo apenas a atividade de uma crença universal em dois poderes. Nós nunca conheceremos a harmonia até que reconheçamos que com o que estamos lidando é apenas uma crença em dois poderes, e então nos estabelecemos na percepção: eu e meu Pai somos um. Nesta unidade, todo o poder infinito, que é espiritual, é a única presença e o único poder que funcionam em minha experiência. Não é que nós escolhamos o bem sobre o mal. Em vez disso, renunciamos ao bem e ao mal e os trocamos pelo espiritual. Não preferimos o bem ao mal, mas renunciamos ao bem e ao mal e conscientemente percebemos: como Deus constitui a lei do meu ser, eu sou governado pelo ser espiritual, pela lei espiritual, pela luz espiritual e pela verdade espiritual. Se nos empenharmos nessa prática diária, e nós devemos fazê-lo, descobriremos em breve que recebemos em nosso ser interior o segredo do universo, o segredo da harmonia, o segredo do Santo Graal. Descobriremos que temos o segredo da vida, uma vez que sabemos que a consciência da presença de Deus é a única realidade para nós e que não existe um universo de duas leis. Existe apenas o universo da lei espiritual de Deus. Quando temos isso, as discordâncias e desarmonias se dissolvem gradualmente, mas certamente e completamente.